Imagine acordar no meio da noite, com uma sensação inexplicável de que algo está errado. O relógio ao lado da cama marca exatamente 3 horas e 33 minutos da manhã, e você sente um calafrio profundo que parece vir de algum lugar além do corpo. Os ruídos comuns da noite estão mais altos, mais nítidos, e o silêncio entre eles é quase ensurdecedor. Lá fora, a lua brilha de forma ameaçadora, e você percebe que o que parecia ser apenas mais uma noite normal pode, na verdade, ser o começo de algo muito pior. Naquela noite, algo sombrio estava prestes a acontecer, e o que começou como uma simples insônia se transformaria em um pesadelo sem escapatória. Antes de entrar nessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias assustadoras. O que aconteceu naquela noite? A verdade é que ninguém nunca soube. A história começa com Daniel, um homem de 30 e poucos anos, que vivia uma vida relativamente tranquila em uma pequena cidade. Ele tinha uma rotina bem estabelecida, mas ultimamente, noites de insônia estavam tornando sua vida um verdadeiro tormento. Naquela noite em particular, o silêncio sufocava e a escuridão parecia mais densa do que o habitual. Ele estava deitado na cama, olhando para o teto, tentando ignorar a sensação crescente de inquietação. A casa, antiga e cheia de histórias, parecia ter um ar mais pesado. Daniel morava lá desde a infância, mas desde a morte recente de sua mãe, ele sentia que o lugar havia mudado. Cômodos que antes lhe davam conforto agora exalavam uma sensação de desconforto. Enquanto tentava relaxar, um som repentino o fez saltar. Era um ruído de madeira rangendo, vindo do andar de baixo. Ele tentou ignorar, convencido de que era apenas a casa ou respirando ou como sempre fazia à noite. Mas o som se repetiu, mais alto desta vez. Seus olhos se fixaram na porta do quarto, que estava entreaberta. Algo parecia observá-lo, escondido nas sombras do corredor. Sem conseguir mais permanecer ali, Daniel se levantou lentamente e, com o coração disparado, desceu as escadas. Cada degrau sob seus pés parecia ecoar pela casa inteira, amplificando seu medo. Ao chegar na sala, o ar estava gelado, como se uma janela estivesse aberta. Mas todas as janelas estavam fechadas. Foi então que ele viu, e no canto da sala, onde antes havia apenas uma velha cadeira, agora se sentava uma figura. A figura era humana, mas ao mesmo tempo não era. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram completamente negros, sem vida. Ela estava imóvel, mas Daniel podia sentir a presença dela pulsando na sala. O terror se instalou nele de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta. Daniel recuou lentamente, mas a figura se levantou, movendo-se com uma fluidez antinatural. Você veio, a voz era fraca, mas cheia de malícia. Daniel não conseguia entender o que estava acontecendo, mas tudo dentro dele gritava para que ele saísse dali o mais rápido possível. No entanto, suas pernas pareciam paralisadas, como se estivesse preso àquele momento. Ele tentou dar um passo para trás, mas tropeçou, caindo no chão. A figura se aproximou, e à medida que chegava mais perto, Daniel começou a sentir uma pressão esmagadora em seu peito. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. As luzes começaram a piscar, e ele viu brevemente o rosto da figura. Não era apenas um estranho. Era sua mãe. Por que você me deixou aqui? A voz dela ecoava em sua cabeça, mas os lábios não se moviam. Uma mistura de desespero e medo o consumiu. Ele sabia que sua mãe havia morrido, mas o que estava diante dele não era uma lembrança. Era algo muito pior. Era uma sombra do que ela havia sido, algo que ficou para trás, preso àquela casa, esperando o momento certo para se revelar. Desesperado, Daniel rastejou para trás, tentando fugir da figura que agora se aproximava lentamente. Ele sentia sua sanidade se esvaindo a cada segundo. De repente, um som de batida forte ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com violência, e o vento gélido invadiu a sala. A figura parou, olhando para a porta aberta. Nesse momento, algo estranho aconteceu. A pressão no peito de Daniel diminuiu, e ele conseguiu se levantar. Sem pensar duas vezes, ele correu pela porta e saiu de casa.
Lá fora, a noite estava normalmente silenciosa, o vento tinha parado, e a lua brilhava de forma surreal. Ele correu até não sentir mais as pernas, até a casa se tornar apenas uma mancha no horizonte. Mas mesmo assim, ele sabia que aquilo não havia terminado. Quando finalmente parou, ofegante e com o coração disparado, ele olhou para trás. A casa estava distante, mas no horizonte, ele podia ver uma sombra. Ela estava lá, ainda observando. O que aconteceu naquela noite? Essa pergunta ecoaria na mente de Daniel para sempre, pois mesmo longe da casa, ele sabia que algo o seguia. Algo que não pertencia a este mundo, algo que tinha ficado preso na escuridão de sua própria casa. E talvez, algum dia, voltaria para terminar o que começou. Agora que você chegou ao fim dessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Afinal, quem sabe o que pode estar espreitando no escuro?